Vamos seguindo com o nosso estudo aí do catecismo. Hoje nós estamos na pergunta 21, certo? Bom, só fazendo uma recapitulação, na nossa aula anterior, domingo, antes do aniversário da igreja, nós estudamos sobre quem é o nosso Redentor, né? Então, tomamos como um texto base o texto de Mateus 16, uma declaração lá de Pedro, certo? Quando Jesus ele indaga os discípulos quem o povo está dizendo que ele é. E nós focamos ali que a preocupação de Jesus não era em saber quem as pessoas estavam achando que ele era, até porque a opinião popular era a mais variada possível, né? Ah, tu és João Batista, tu és um profeta, tu és Elias. Mas a preocupação de Jesus era para os discípulos, né? Saber quem os discípulos criam que ele era. E aí Pedro, na sua intrepidez e ousadia, usado pelo Espírito Santo, fala que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, certo? Então isso responde à nossa pergunta, quem é o Redentor? O Redentor é o Cristo, filho do Deus vivo. Aquele que nasceu de mulher, aquele que encarnou, o Deus que encarnou e morreu pelos nossos pecados. Na última aula também nós começamos a trabalhar um pouco sobre a questão de Cristo, ele ser Deus e ele ser homem, que é algo que nós vamos estar esmiuçando na nossa aula de hoje. Então, na aula anterior, nós identificamos que o nosso único Redentor, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, ele se tornou homem, né? E surge, então, uma pergunta fundamental. Por que ele precisava exatamente ser assim? Né? Quando a gente olha, por exemplo, os evangelhos, não sei se você já teve essa experiência de olhar para os evangelhos e enfrentar essa questão. Você pega, por exemplo, João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se encarnou e habitou entre nós. Né? Então, João diz que Cristo é o verbo eterno, aquele que estava com Deus, ou seja, que é Deus de mesma natureza, de mesma essência. E aí vem a pergunta: se ele é o verbo que criou todas as coisas, que sustenta todo o universo com o poder da sua palavra, então por que ele se tornou carne e habitou entre nós, como João vai dizer no primeiro capítulo do seu evangelho? Por quê? Paulo vai descrever que Cristo ele é igual a Deus, lá em Filipenses 2, do 6 ao 8, mas ele não julgou usurpar, né, o poder divino, que é o que nós chamamos do autoesvaziamento de Cristo, né? O esvaziamento de Cristo é um esvaziamento por adição e não por subtração. Então a gente entende esvaziar por subtrair. Esse copo está cheio, agora eu estou esvaziando ele. Então é subtraindo. Cristo ele se esvazia adicionando algo que não existia na sua natureza, que era a natureza humana. Por ser Deus, ele é pré-existente, ele já existia com Deus Pai lá na eternidade. Só que lá na eternidade, Jesus ele não possuía a forma humana. Então, quando Paulo fala que tenho em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que não julgando ser igual a Deus, se esvaziou, tornando-se servo. Então, a ideia é essa, que ele se esvazia, adicionando algo na natureza dele que não existia. Tem um livro bem legal do Bruce Warren, que é Cristo, Jesus, Homem, que trata justamente essa questão da humanidade de Cristo. E ele dá um exemplo bem legal falando sobre essa questão de se esvaziar por adição, que é o seguinte: imagine que você vai numa concessionária e vai fazer um test drive no carro. Você pega o carro está novinho, todo limpinho, todo bonitinho. E aí você anda pelas ruas super bem asfaltadas aqui da nossa cidade, né? E choveu nesse dia. Então tinha lama para tudo que é lado. Então você passou por alagado, entrou por estrada de barro, melecou o carro todinho. Quando você chega na concessionária, o vendedor olha para o carro e fala: cadê o carro que eu lhe dei para você testar? Você vai dizer: o carro está aqui. Ele vai dizer: não, não é este carro, não, o carro é esse. Ele só está com algo que ele não tinha antes, que era a lama e a sujeira. Então, Cristo ele se esvazia por adição dessa forma. O que ele tem, o que ele adiciona a si? A natureza humana e servil. Ele é rei e senhor. E agora ele assume a natureza humana e serve. Certo? Tanto é que Paulo vai completar
que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando Paulo fala que ele não julgou ser igual a Deus, não significa que em algum momento do ministério de Jesus ele deixou de ser Deus. Porque se Cristo deixasse de ser Deus, a nossa salvação não teria validade nenhuma, conforme nós vamos ver hoje. Não teria validade. Então ele não deixou de ser Deus. A questão é que ele não usa as suas prerrogativas divinas para beneficiar a si mesmo. Jesus ele só usa o seu poder divino para abençoar o outro e proclamar as virtudes do reino. A gente vê isso claramente lá, quando ele vai ser preso, que Pedro vai, pega a espada, corta a orelha do soldado Malcolm, e Jesus fala: Pedro, guarda a espada, você acha que eu não posso pedir a meu pai que mande uma legião de anjos aqui para me defender? Então ele podia muito bem convocar as hostes celestiais e ali botar Roma para correr. Mas ele não fez, e é justamente isso que Paulo fez. Ele não usou o seu poder divino, a gente vai ver isso também lá na tentação no deserto, né? Então Satanás ali não tem dúvida nenhuma de que Jesus é o Filho de Deus, ele tem plena certeza, e ele tenta Jesus justamente nisso. Olha, eu sei que você é Filho de Deus, então você está com fome aí, você agora encarnou, então transforma aqui essas pedras em pães e vai dar tudo certo. Olha, eu sei que você é o Filho de Deus, e a palavra diz que ele não permitirá que você tropece, né? Que nenhum filho dele tropece, que dirá você que é o Filho de Deus encarnado. Então, te joga aqui do pináculo que Deus vai te proteger. Então, Satanás ele tenta disso daí. Então, a gente fica nessa questão: por que Cristo, por que foi necessário Deus se fazer homem? Por que foi necessário Deus encarnar? Será que ele não poderia ter aparecido como um anjo, né? Ou Deus somente de uma forma sobrenatural pudesse ali ter resolvido o problema todo da humanidade? Por que que Deus precisou fazer isso? E todas as respostas que no decorrer da história da igreja, da teologia, surgiram para explicar isso, ou elas fracassam ou elas são incompletas. Por exemplo, alguém poderia dizer: Jesus ele se fez homem para nos dar o exemplo. Alguém vai apontar: não, porque Jesus ele foi um homem que andou de forma correta, obedeceu a lei, seguiu a lei, então ele deixou o exemplo da obediência para nós que somos pecadores seguirmos também. Só que tem um problema. Se ele é o exemplo, como é que eu resolvo a questão da morte expiatória? Porque eu não posso seguir esse exemplo de Jesus. Veja, todos os exemplos de Jesus nós podemos e devemos seguir, menos o da morte expiatória. Eu não posso morrer no lugar de ninguém para salvar ninguém. Então, ele não se tornou humano apenas para dar o exemplo. O dar o exemplo é apenas uma parte do propósito e do seu ministério. Outros vão dizer que Jesus ele se fez homem para mostrar como Deus é, né? Até porque quando a gente chega um momento, vai entrar, minha irmã. Boa tarde. Até porque chega um momento que Felipe chega para Jesus e fala: mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai dizer: eu tanto tempo com vocês, Felipe. E aí você fala: mostra meu Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Então, para mostrar como Deus é, bom, não precisava ele nascer em Belém, né? Não precisava ele se circuncidar, não precisava ele passar por todo o processo de desenvolvimento de uma criança. Porque a gente pensa na natureza humana de Jesus, a gente tem que entender que Jesus foi um bebê. E o bebê precisa trocar fralda, precisa se amamentar, precisa aprender a andar, a falar. E ele passou por todos esses processos, mesmo sendo Deus. Tá? Mesmo sendo Deus. Ele foi criança, ele brincou, ele teve coleguinhas, ele aprendeu um ofício com o pai, ele aprendeu a lei. Isso às vezes dá um bug na nossa mente, porque aquele que fez a lei teve que aprender a lei do seu pai humano. Né? Então, bom, para mostrar como Deus é, não precisava Jesus encarnar em forma humana. Deus mostrou como ele é para Moisés no monte. Moisés ali na fenda da rocha viu a passar um lampejo da bondade de Deus, porque ver Deus mesmo era impossível. Né? Então não havia outras formas. Deus no Antigo Testamento se manifestou várias vezes por teofanias, que são as aparições sobrenaturais ali. Então não era necessário. Aí alguém pode falar: bom, Jesus ele encarnou, Deus encarnou em forma humana na pessoa de Jesus por amor. Bom,
É verdadeiro, mas é uma resposta também completa, porque o amor poderia agir de outras formas. Deus, no Antigo Testamento, salvou o seu povo do perigo e da morte de formas sobrenaturais. Abriu o mar, fez codornizes vir do céu, maná, derrubou muralhas, parou o sol, enfim. Então, esse amor poderia agir de outras maneiras, só que isso esbarra em um outro problema, que é a questão da natureza do próprio Deus e da realidade do pecado. Então, para responder essa pergunta, eu quero olhar com vocês algo que Anselmo de Cantuária ele falou lá entre os anos de 1033 e 1109 depois de Cristo. Anselmo ele escreve um tratado chamado Cur Deus Homo, em latim, que significa por que Deus se fez homem. E nesse tratado ele busca explicar qual é a real necessidade de que exista um Deus homem. Então, a grande questão é qual é a necessidade da existência de um Deus homem. Que isso entra na questão da nossa pergunta. Que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Qual é o tipo de redentor? É qualquer redentor? Eu posso escolher qual é o redentor mais legal para poder me trazer de volta a Deus? Quando a gente olha, por exemplo, para as religiões mundiais, nós vemos que todas elas têm um tipo de redentor. Todas elas buscam algum tipo de redenção, né? Então, pode entrar. Então, veja, se você vai para o islamismo, você vai ver que Allah é o redentor deles. E um mau redentor, por sinal, né? Porque se você for estudar a fundo o islamismo, Allah não é um Deus misericordioso como o nosso. Inclusive, no Alcorão não há palavras que demonstram Allah como misericordioso, como pai, como amoroso, não. Allah é sinônimo de vingança, de punição. Tanto é que os muçulmanos eles precisam cumprir à risca todos os preceitos da sua religião para serem aceitos por Allah. Eles precisam fazer as suas orações diárias, todos os dias, em direção a Meca. Uma vez na vida, pelo menos, tem que fazer a peregrinação para Meca, tem que fazer todo o seu processo de jejum, principalmente no período do Ramadã, tem que praticar as esmolas também. Então, eles precisam seguir bem à risca isso daí. Tá? Então, Allah é um tipo de mediador. A gente vai para outras religiões, como por exemplo o budismo, ele não tem um mediador propriamente dito, mas ele tem um método de redenção, que é a questão do alcançar o nirvana, né? Você vai ali reencarnando e essa reencarnação você vai tratando os seus karmas até alcançar um nível ali de iluminação, que aí você se torna um Buda. O Buda não é o nome do fundador do budismo. Buda é o estado que uma pessoa, dentro daquela religião, ela chega quando ela alcança esse ápice máximo da iluminação. O Siddhartha Gautama, que é o fundador do budismo, ele foi o primeiro Buda, o primeiro que alcançou na religião deles essa iluminação. Então, depois deles vieram outros Budas, certo? Acho que Dalai Lama é considerado um Buda também. Eles consideram que Dalai Lama também conseguiu alcançar essa iluminação. A mesma coisa no hinduísmo, o shintoísmo, então qualquer religião, ela vai apontar algum tipo de redentor. Ou é uma figura, uma personificação, ou é uma ideia, ou é um conceito, ou é uma filosofia, ou é um pensamento que vai mostrar o que é necessário para você voltar a Deus, certo? E aí Anselmo, ele vem com essa pergunta, por Deus homo, por que Deus se fez homem? E aí ele vai escrever. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é quem era Anselmo, certo? Hoje eu vou explorar um pouquinho aqui esse conceito de Anselmo. Então, Anselmo, ele foi um cristão, um monge beneditino, na verdade. Ele nasceu no norte da Itália e, no decorrer da vida, ele se tornou arcebispo de Cantuária. Por isso que chamamos Anselmo de Cantuária. Né? Cantuária não é o sobrenome dele, é o local da igreja que ele cuidava.
Fala-se que Anselmo era um homem de grande devoção, com um profundo conhecimento filosófico, um grande amor às escrituras. E aí, Anselmo, ele se viu diante de um problema teológico da época dele. Na época dele, existia uma teoria acerca da redenção que era chamada teoria do resgate, certo? Só um parêntese aqui, quando a gente estuda a parte de soteriologia, que é a parte da salvação, existem as chamadas teorias da redenção, que é o quê? Que responde à pergunta, por que Cristo teve que morrer? Né? Então, a teoria do resgate, ela vai apontar que a salvação foi o pagamento da dívida para com o diabo. Então, a ideia da teoria do resgate é que o preço da morte de Cristo, ele foi pago ao diabo para libertar os cativos, certo? Essa teoria, ela, em algumas igrejas, em alguns ciclos, ela ainda é abraçada, né? Inclusive, tem uma música do Diante do Trono que depois eles fizeram uma reformulação nela, porque a música ela defendia esse tipo de teoria que é a vitória da cruz, né? É para você falou do diabo. Sim. A teoria do resgate, ela diz o seguinte, que Cristo morreu na cruz para nos comprar de Satanás. Entendeu? Então a teoria do resgate ela vai entender que todos os homens eles estão presos no pecado e eles são servos de Satanás. Então quando Cristo morre, ele paga o preço. Vamos deixar da seguinte maneira. Satanás ele... Pois é. Mais forte ainda é a outra teoria, que essa é a teoria bíblica. A teoria do resgate ela vai dizer o seguinte: é como se Satanás pegasse para Deus e falasse: olha, tá vendo o homem que você criou? Ele pecou. Agora ele é meu escravo. Se você quiser que eu liberte ele, você tem que pagar um preço. E aí Deus vai e pergunta para Satanás: sim, qual é o preço? O preço é sangue. Eu quero o sangue do seu filho para libertar os homens. E aí Jesus vai, morre e liberta os homens da mão de Satanás, certo? Essa foi uma das teorias muito difundidas na igreja medieval. Ela vem ser reformulada a partir de Anselmo e aprofundada com Lutero em diante. A teoria, o problema da redenção é que Satanás, o problema dessa teoria do resgate é que Satanás ele não é credor. A dívida que nós temos em relação ao pecado não é para com o diabo, é para com Deus. O diabo, eu costumo dizer que Satanás ele não ensina os filhos de Adão a pecar. Tá? Ninguém ensina os homens a pecar. Todos os homens já nascem pecadores, tá? Todos os homens pecam por natureza. Imagine aí, você tem um filho pequeno. A primeira vez que ele mente, foi porque você ensinou para ele? Não. Ele mente porque ele já é pecador. Então já é da natureza dele. Eu costumo dizer que Satanás ele só faz colocar a isca para que um ser humano pecador ele caia. Porque ele conhece as inclinações. Então ele sabe que o cara ali ele tem uma inclinação a pecados de natureza sexual. Ele vai colocar as iscas necessárias para que a própria natureza dele caia naquele pecado. Então, eu costumo dizer, Satanás, por vezes, ele está de braços cruzados, sentado na cadeirinha de balanço, só vendo a humanidade se estrepar no pecado. A gente gosta de botar muito a culpa dos pecados na conta de Satanás, né? Mas sem querer ser advogado do diabo, ele não tem culpa, não. Tá? A culpa é nossa mesmo. E aí, então, não havia um débito para com o diabo. O débito era para com Deus. Por quê? Quando os homens pecaram, eles pecaram contra Deus, não foi contra o diabo. O diabo que fez com que o homem pecasse. E também eles exigiam que queria
e dessa equipe disse que tinha que mandar uma pessoa para. Pois é, Aí vai choque. Se já Deus é superior, por que vai dar? exatamente. Exatamente. Muito bem pontuado. Isso é exato. A teoria do resgate, ela bate de frente com a teoria da soberania de Deus. Deus, ele é soberano. É ele quem controla todas as forças do bem e do mal. Lutero já dizia que o diabo é o diabo de Deus, é o cachorro na coleira de Deus. Então, não tem como, que autoridade o diabo tem de chegar para Deus e falar, olha, eu estou com os humanos que você criou e o preço para libertar eles é sangue. E Deus, prontamente, bom, Satanás, então eu vou oferecer o sangue do meu filho para libertar os meus anjinhos que pecaram. Né? Não. Então, a nossa dívida, ela não é com o diabo, ela é com Deus. E isso muda completamente a questão do tipo de redentor que nós precisamos ter. Amém. Do tipo de redentor que nós precisamos ter. E aí, Anselmo, ele observou uma coisa, que aí é onde entra a teoria da expiação propiciatória. Ou seja, Cristo precisou morrer para apaziguar a ira de Deus sobre a humanidade por causa do pecado e pagar a dívida que o homem tinha com Deus. Então, Cristo morre primeiramente para pagar a nossa dívida para com Deus e satisfazer a justiça divina, certo? E aí, veja, como é que Anselmo ele começou a perceber isso? Anselmo ele vivia, na sua época, num sistema da chamada honra feudal, né? Era medieval ali, você tem aquela questão do feudalismo. Então, quando um vassalo ele ofendia o seu senhor, né, o senhor do seu feudo, aquela ofensa exigia uma punição ou uma satisfação proporcional à dignidade do ofendido. Era a questão da equivalência. Né? Então, se eu ofendi, eu tenho que satisfazer a ofensa que eu promovi do mesmo modo de dignidade. Então, ao ver esse meio, ele entendeu que nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Logo, o ofendido que é Deus, ele exige a reparação dessa ofensa de acordo com a sua dignidade. E aí vem o problema. Por quê? Porque o pecado, ele não é somente uma fraqueza ou um erro. Tá? O pecado é uma ofensa grave à santidade de um Deus. A gente precisa entender que todos os atributos de Deus, eles são equivalentes. Não existe atributos que são maior do que outros. Deus é mais amor do que justiça. Não, todos são equivalentes. Mas se nós pudéssemos resumir Deus em um atributo, esse atributo seria a sua santidade. Deus, ele é, em suma essência, santo. Tá? E é uma santidade que a própria Escritura fala. Abacuque, por exemplo, ele se surpreende quando ele ora, e a resposta que ele tem de Deus é o seguinte: Abacuque, eu estou vendo toda a destruição do meu povo, eu estou vendo a rebeldia do meu povo, eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo o pecado. Eu vou responder a sua oração, Abacuque. Abacuque fala assim: graças a Deus. Pois bem, eu vou mandar os babilônios invadirem e escravizarem vocês durante 70 anos. Abacuque fica sem entender. Tanto é que no segundo capítulo de Abacuque ele vai dizer: como é que é isso, Senhor? O Senhor é tão puro de olhos, o Senhor é tão santo que o Senhor não consegue nem contemplar o pecado. Então, ele eleva a questão. Quando Isaías ele vê Deus assentado no alto sublime trono, ele vê ali os querubins falando: santo, santo, santo. Essa repetição, santo, 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 é porque no hebraico não há diminutivo nem superlativo, certo? Então, quando você quer aumentar uma coisa, você repete ela. Então, santo, santo, santo indica que Deus ele possui uma santidade elevada. Por isso que Isaías ele se assusta. Quer ver outra coisa interessante? No texto de Isaías 6, ele vai dizer que os querubins, eles cobrem os pés, cobrem o corpo e cobrem o rosto.
O verbo cobrir no hebraico não é somente o ato de pôr a mão, mas a forma do verbo cobrir ali indica cobrir e desviar o olhar. Ou seja, até os seres angelicais, que são puros, não ousam contemplar a santidade de Deus. Por isso que Isaías ele dá um grito e fala: estou ferrado, eu vou morrer agora. Porque eu sou um pecador, homem de impuros lábios, habito no meio de um povo impuro e eu vi o Senhor. E aí é quando o anjo vai lá, pega a brasa e purifica Isaías, certo? Então, o pecado, ele é uma ofensa a essa santidade de Deus. A gente, às vezes, minimiza o pecado por conta das traduções, ou até mesmo das definições sobre pecado, né? Tipo, por exemplo, no hebraico, uma das palavras para pecado é a palavra ratá, que significa errar o alvo. Então, a pessoa, errar o alvo, tal, pensa que é uma coisinha boba ali. Só que a gente tem que entender que o alvo é a glória e a lei de Deus. Não é qualquer alvo que a gente errou. A gente errou o alvo da santidade, da glória de Deus, da lei de Deus. A gente não consegue obedecer nada. Outra palavra que aparece para pecado no hebraico é a palavra pechá, que significa rebelião, transgressão, que aí é uma ruptura deliberada, né, contra Deus. No grego, a palavra para pecado é a palavra hamatia, que é falhar, desviar do caminho, né? Ou também a palavra anomia, que é sem lei, certo? De onde deriva a palavra anomalia, que é algo que não é normal, certo? Então o pecado ele não é somente um problema moral horizontal. O pecado sempre é primariamente um problema vertical. Quando nós mentimos para o próximo, nós não estamos somente mentindo para o próximo, nós estamos mentindo para Deus. Quando nós adulteramos, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós roubamos, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós cobiçamos, nós estamos pecando contra Deus. Então, todo pecado ele é primariamente um ato contra Deus. Davi, quando ele escreve o Salmo 51, depois de ser confrontado pelo profeta Natan, ele vai dizer: pequei contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal perante ti. Então você olha assim, mas Davi ele fez o quê? Ele adulterou. Ele quebrou o sexto mandamento, quebrou o oitavo mandamento. Ainda quebrou o quinto mandamento, quebrou o quinto, aliás, quebrou o sexto, quebrou o oitavo, quebrou o nono e, consequentemente, quebrou os outros 3 primeiros mandamentos. Mas quando ele vai escrever o Salmo, ele vai dizer, ele não diz, olha, eu pequei contra Betseba, eu pequei contra Urias, não. Pequei contra ti. Somente contra ti é que eu pequei. Então, o nosso pecado, ele é primariamente contra Deus. Não é somente com o próximo. Às vezes a gente pensa que a gente só peca contra Deus quando a gente quebra os 4 primeiros mandamentos. E os outros não valem. Então, Paulo também vai falar em Romanos 23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, Paulo ele não está dizendo que os seres humanos eles são imperfeitos ou fracos. Eles dizem que eles estão privados daquilo que eles foram projetados para ser. Receptáculos da glória de Deus, vice-regente da criação para a glória de Deus. Então, o pecado ele é uma desonra estrutural diante de Deus. E aí, pelo fato do pecado ser essa retirada da glória e da honra que é devida a Deus, certo? Não significa que Deus ele perde a sua glória, tá? Deus ele não é diminuído por meio das nossas transgressões. Significa que o homem ele recusa oferecer a Deus aquilo que é de direito. E aí vem essa questão. Dada a gravidade máxima do pecado, dada a gravidade de quem é o principal ofendido contra o pecado, vem a questão. O homem pecou e agora ele precisa pagar o preço do seu pecado. E aí a gente tem um grande problema em relação a isso daí. Por quê? Porque nenhum homem, depois de Adão, seria capaz de satisfazer a justiça de Deus. Nenhum homem, depois de Adão, seria capaz de cumprir todas as prerrogativas de Deus para que a sua ira
fosse satisfeita e a sua justiça fosse executada e a sua honra fosse restaurada, tá? Então, nenhum homem teve essa condição. E aí onde entra o questionamento de Anselmo. Por que Deus se fez homem? Por Deus homo. Por quê? E aí ele vai articular da seguinte maneira. A reparação da ofensa deve vir de quem praticou. Só que tem um problema. Quem praticou, a humanidade representada por Adão. Logo, essa humanidade agora, ela está caída. Ou seja, ela não tem as condições morais para poder cumprir a exigência de Deus. Porque qual era a exigência de Deus? Que aquele que pecou tivesse a mesma equivalência ali. Então precisava ser alguém santo, precisava ser alguém que cumprisse toda a lei. Ninguém queria cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir a lei. Então, é algo que Paulo vai falar lá em Romanos 5,12. Assim como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí, a necessidade da humanidade de Cristo surge justamente aí. Hebreus 2,17 vai dizer que por isso importava que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para que fosse misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para expiar os pecados do povo, tá? Então, o autor de Hebreus, ele deixa claro aqui que a humanidade de Cristo, ela não foi necessária para ser algo pedagógico ou simbólico. Jesus não se tornou homem para aplicar uma pedagogia ou para só simbolizar ali. Não. Ela era necessária, ela era precisa. Por quê? A humanidade real de Cristo ela não é um detalhe, ela é uma exigência teológica da própria revelação de Deus. A expiação do pecado, ela precisa de carne e sangue. Tá? Vai ter uma pergunta que a gente vai tratar sobre essa questão da necessidade do sangue, da morte, e aí a gente vai esmiuçar melhor isso daí. Mas para expiar o pecado é necessário carne e sangue. Por isso que no tabernáculo, posteriormente no templo, era constantemente sacrifício ali. Todos os dias estavam sendo sacrificados ali animais para apaziguar a ira de Deus. Tá? E uma coisa interessante, que às vezes a gente não nota, que a gente tem uma visão, às vezes, até romântica do tabernáculo, né? do sacrifício. Gente, era um açougue. Era todo o tempo gente chegando com animal, com bicho para sacrificar. Era cheiro de carne e sangue. Era cheiro de morte. Isso mostra quão nefasto é o pecado. O pecado sempre ocasionará a morte de um inocente. Era o que Deus estava dizendo. Um inocente vai morrer por culpa de vocês. Um inocente aquele que não tem pecado vai levar a culpa no lugar de vocês. Então, era para causar esse choque na mente do povo. Né? Mas isso aí acho que não foi tão suficiente. Então, Cristo ele precisava ser homem, por quê? Ele precisava ser tentado em tudo. Por que ele não apareceu somente na sua figura divina? Porque ele não iria sofrer as tentações que nós sofremos. Cristo ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Tá? Existe uma coisa interessante que a gente precisa sempre lembrar, é que é o seguinte, pecado, tentação é diferente de pecar. Tá? Ser tentado é uma coisa, pecar é outra coisa. Você pode ser tentado porque a sua natureza pecadora vai fazer com que você seja tentado. Mas a questão é que se a tentação vai se converter em pecado ou não, aí é outra história. Jesus ele foi tentado externamente. Todas as tentações de Jesus elas foram externas. O nosso problema é que as nossas tentações elas são internas e externas. Então a gente vive nesse conflito aí. Como se não bastasse as tentações externas, a gente ainda tem a velha natureza ainda que insiste em querer abrir a porta para o pecado se andar. Tá?
Então Jesus ele precisava ser tentado, porque ele precisava sentir o que a humanidade ela sente, mas sem pecado. Ele precisava aprender pela obediência do sofrimento. Ou seja, aquele que ia ser o Redentor e nos levar de volta a Deus, ele precisava ser obediente à lei. Então Jesus ele cumpriu toda a lei, todos os 10 mandamentos, Cristo cumpriu, sem errar uma vírgula deles. Coisa que nós jamais seremos capazes de fazer. Só quando tivermos nosso corpo glorificado. Tá? E tudo isso para que ele pudesse ser o nosso representante legítimo. Então, 1 Coríntios 15, do 45 ao 47, Paulo vai dizer que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem é da terra, terreno, e o segundo homem é do céu. Então, Paulo faz esse contraste aqui com o primeiro Adão e o segundo Adão, certo? Então, Cristo ele precisou se fazer homem porque havia uma insuficiência na raça humana para cumprir todas as prerrogativas divinas para satisfazer a justiça de Deus que foi quebrada lá no Éden. Então, todos os homens, eles são insuficientes. Então, o homem deve pagar a dívida com Deus, mas ele não pode pagar essa dívida. Imagine que você contraiu uma dívida no banco e os juros correm altíssimo dia após dia. Chega um momento que essa dívida é impagável. Impagável. A nossa dívida já se tornou impagável lá no Éden. Já no Éden ela já se tornou impagável. Ele não foi acumulando dívidas até hoje. Ela já se tornou impagável ali. E isso não é uma deficiência acidental do homem. É uma deficiência estrutural. O pecado mexeu com toda a nossa estrutura a ponto de que essa dívida para com Deus ela é impagável. Então, mesmo que o ser humano naquela época pós-queda, ele conseguisse obedecer perfeitamente à lei, coisa que era impossível, ele não conseguiria pagar a dívida passada. Porque o histórico de dívida ele permanece. E aí, e mesmo a obediência presente, ela não vai gerar crédito extra, tá? Isso vale até uma aplicação para nós. A gente pensa que a nossa obediência hoje vai gerar crédito extra para os próximos meses, né? Então, hoje eu fui obediente, hoje eu obedeci ali, então, se eu pecar daqui a 2 dias, eu tenho crédito ali no banco da graça. Não é assim que funciona, tá? Pois é. Então, nenhum ser humano ele possui reservas morais acumuláveis para quitar essa dívida com Deus, certo? Além disso, tem a questão da escravidão, do pecado. Todos nós somos escravos do pecado. Né? Todos nós. Então, um escravo ele só faz aquilo que o seu senhor pede. Então, como escravos do pecado, nós não fazemos outra coisa a não ser pecar. A não ser quando essa natureza ela é quebrada pelo novo nascimento. Então, nossa dívida ela é impagável. E aí vem justamente a lógica de Anselmo. A satisfação para a justiça de Deus, ela precisa ter um valor proporcional ou superior à ofensa. A ofensa, ela tem uma magnitude infinita, porque nós ofendemos um Deus infinito. Tá? Tem essa questão também. Nós ofendemos um Deus infinito, lógico, a nossa ofensa ela tem uma magnitude infinita, eterna. Logo, a satisfação ela precisa ter um valor infinito. Logo, o único que possui valor infinito é o próprio Deus. Somente Deus, portanto, pode oferecer uma satisfação suficiente à sua própria justiça. E aí vem, que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Um redentor que fosse verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Verdadeiramente homem por quê? Porque foi o homem que pecou. Então era um homem que deveria pagar a dívida. Mas somente homem não basta. Porque a natureza humana ela é finita. Ela acaba por causa do pecado. Nós viveremos na eternidade, certo? Com o corpo ressurreto, porque teremos o direito e o privilégio de desfrutar da árvore da vida.
como Adão e Eva tinham no Éden. Mas até lá nós somos finitos. Então, Jesus, ele morreu. Então, se ele fosse somente um homem, ele não seria um salvador suficiente para nós. Então, é necessário que esse salvador ele seja verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por quê? Justamente por conta do peso infinito da ofensa. Quer ver uma coisa impressionante? A morte de Jesus, ela, por ele ser Deus, ela tem um peso infinito e atemporal. A morte de Cristo, ela satisfaz a ira e a justiça de Deus de todos os pecados que foram cometidos antes de Jesus. Durante o ministério, a vida e aquele dia ali que ele morreu e aquilo que viria depois. Ou seja, o efeito da graça alcança até os pecados que nós iremos cometer amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, até a nossa morte. Por conta do valor infinito disso daí. Então, a necessidade dele ser homem, o homem deve pagar, mas somente Deus pode pagar. Logo, o Salvador, ele tem que ser Deus e homem. Ele não pode ser somente homem, porque não vai ter valor infinito. Ele também não pode ser somente Deus, porque foi um homem que pecou. Por isso que Jesus, ele é o Deus homem. Por isso que João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na teologia, nós chamamos isso daí de união hipostática, que é a junção de duas naturezas sem comprometer nenhuma delas e sem gerar uma terceira natureza. Certo? Bom, para a gente fechar aqui, vamos pular aqui. Que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? A resposta do catecismo é um redentor que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. E isso responde à pergunta de Anselmo, por Deus homo? Por que Deus se fez homem? Deus se fez homem para pagar e aplacar a ira de Deus, porque o homem pecou, mas ele não pode pagar a dívida, somente Deus pode. Mas como foi um homem, era necessário que fosse a natureza humana punida e julgada pelo juízo, mas era necessário que ele fosse Deus para que esse sacrifício tivesse um peso infinito e eterno. Deu para entender? Sim. Tranquilo? No próximo domingo, certo? As demais perguntas que nós vamos ver do catecismo, elas ainda estão relacionadas a isso daqui. E aí nós vamos trabalhar justamente a questão da união hipostática, essa questão da dupla natureza de Jesus, que às vezes é muito mal compreendida. A gente pensa que Jesus ele foi 50% homem, 50% Deus, né? Não, ele é plenamente homem, plenamente Deus. E entender a aplicação disso daqui que nós vimos hoje e do que vai vir ainda para a nossa vida como um todo. Mas eu quero que você saia hoje aqui justamente com essa ideia. Na cruz, Cristo ele oferece ao Pai aquilo que nenhum ser humano poderia oferecer. Obediência perfeita, justiça perfeita, sacrifício perfeito, valor infinito. Nenhum ser humano poderia oferecer isso daí. Cristo precisava ser homem e Deus. Plenamente homem, porque um homem pecou e ele representa os homens pecadores. Plenamente homem para poder satisfazer a justiça divina. Plenamente Deus para revelar o amor de Deus. Plenamente Deus para ser capaz, de forma eficaz, de reconciliar o homem com o Pai. Por isso a encarnação, ela não é apenas o início da história de Jesus. Ela é a condição necessária para todo o processo da redenção. Beleza? Vamos orar?